Quando fala em método de balanceamento por tentativa, significa que a gente vai meio que tentando, não tão aleatoriamente, eu vou mostrar que tem algumas regrinhas, mas a ideia do balanceamento por tentativa, como o próprio nome diz, é que você vai tentando, colocando número, colocando outro, para ver quando vai igualar a quantidade de cada elemento que eu tenho de um lado e do outro, tá bom? Na prática, não é bem assim. A gente não vai colocar números tão aleatórios. A gente vai criar tem uma lógica por trás, tem algumas regras, e vocês, à medida que forem fazendo, vocês vão perceber que existem formas que se torna bem mais fácil de você conseguir balancear. Pega os macetes que a gente fala, vocês vão pegando os próprios de vocês, vão entendendo como fica mais fácil para que você balanceie uma equação, tá bom? Mas aqui a gente tem algumas regras, tá? Que são algumas regras práticas, ou seja, não é obrigatoriamente você não tem que seguir. Apesar de eu colocar isso aqui como regra, você não é obrigado a seguir isso daqui. Apenas facilita muito. Se você seguir, provavelmente vai facilitar para você. Então, pessoal, é o seguinte, para balancear, eu tenho que ver a quantidade de cada elemento que eu tenho de um lado e que eu tenho do outro lado da equação, do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Vocês ainda lembram, né? Esse lado aqui é o lado dos reagentes, o primeiro lado, e o outro lado aqui é o lado dos produtos, tá bom? Então, eu tenho que deixar igual. A quantidade de cada elemento que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à quantidade que eu tenho nos produtos, ok? Então, as regras para a gente fazer o balanceamento são as seguintes. Primeiro, eu devo começar a tentar balancear primeiro o elemento que ele aparece apenas uma vez de cada lado da equação. Como assim? Olha só, eu tenho aqui carbono, representado pelo C, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Esses são os três elementos que participam dessa equação, que estão aqui participando dessa equação, certo? Dessa reação química. Então, carbono aparece só uma vez no lado dos reagentes, hidrogênio aparece só uma vez no lado dos reagentes e oxigênio também aparece apenas uma vez no lado dos reagentes. Já no lado dos produtos, eu tenho carbono aqui, que aparece só uma vez, oxigênio vai aparecer duas, ó. Tá vendo que eu tenho oxigênio aqui no início, aqui no CO2 e aqui também no H2O, então ele aparece em dois lugares. Hidrogênio aparece também só uma vez, só aqui no H2O. Então, eu tenho sempre que tentar balancear primeiro os elementos que eles aparecem apenas uma única vez em cada lado da equação. Nesse caso, eu poderia, seguindo apenas a primeira regra, eu poderia começar pelo carbono ou pelo hidrogênio, já que eles dois aparecem apenas uma vez de cada lado da equação. Mas eu não deveria começar pelo oxigênio. Por que não? Porque ele aparece duas vezes aqui no lado dos produtos. Então, primeira regra, sempre vou olhar os elementos que aparecem apenas uma vez em cada lado da equação e tentar fazer o balanceamento desse elemento primeiro, tá bom? Só que aqui tem dois, né? Aí vem a segunda regra, ó. A gente sempre vai tentar balancear primeiro o elemento que tem os maiores índices. Quem é que tem o maior índice aqui? Hidrogênio. Carbono, eu só tenho 3, C3. Hidrogênio, eu tenho 8. Então, eu vou começar balanceando o elemento que tem esse índice aqui maior, tá bom? Aqui fala também assim, ó. Normalmente, dá para a gente balancear simplesmente transferindo o índice de um para o outro. Por exemplo, o índice do hidrogênio, aqui no lado dos reagentes, é 8. Aqui no lado dos produtos, é 2. Então, normalmente, dá só para inverter, tá? Colocar 2 como coeficiente aqui nos reagentes e 8 como coeficiente lá no lado dos produtos. Isso se não der para ser números menores. E nesse caso dá, tá? Eu vou mostrar já já, mas normalmente a gente inverte. Esse é uma exceção. A gente não vai precisar fazer essa inversão, tá bom? Terceira regra, nós temos que fazer os mesmos procedimentos que eu já falei, ou seja, balancear elemento por elemento, tá bom? Com todos eles. E essa quarta regra eu nem vou mostrar agora, porque a gente não vai precisar dela agora, tá bom? Então, primeiro, a gente já sabe que tem que começar pelo hidrogênio, porque ele aparece apenas uma vez de cada lado da equação, e tem o maior índice, que é 8.
Então vamos tentar deixar igual a quantidade de hidrogênios que eu tenho aqui nos reagentes com a quantidade que eu tenho aqui nos produtos. Pessoal, olha só, aqui eu tenho 8 hidrogênios no lado dos reagentes. Aqui eu só tenho 2 do lado dos produtos. A gente sabe que eu posso acrescentar um coeficiente aqui. Qual coeficiente eu devo colocar aqui antes do H2O? Qual número eu devo colocar aqui, tá? Para que quando eu multiplique esse coeficiente que eu vou colocar por 2, seja igual a 8. Conseguiram entender? Eu tenho que colocar um número aqui, que eu vou multiplicar esse número por 2, que é o índice do hidrogênio, e quando eu fizer essa multiplicação, tem que dar como resultado 8, para que eu fique com a mesma quantidade de hidrogênios nos reagentes e aqui nos produtos. Isso mesmo. Eu sei que eu tenho de colocar o 4, tá? Normalmente, vocês conseguem saber qual número você tem de colocar só pensando dessa forma, mas se não, você pode ir tentando, tipo 2, aí 2 vezes 2, 4, não, 3, e assim por diante, tá? Mas nesse caso, o número que eu tenho que colocar aqui é o número 4, porque aí 4 vezes 2, 8. Então eu tenho 8 hidrogênios aqui no início, 8 aqui no lado dos produtos. Eu consegui igualar essa equação para os hidrogênios, tá bom? Seguindo ainda a mesma regra, o que tem prioridade? Qual é o elemento que eu vou balancear agora? O elemento que ainda aparece só uma vez em cada lado da equação, no caso, o carbono. Nós balanceamos o hidrogênio, vamos para o carbono, tá bom? Então, carbono, ele aparece, tem 3 carbonos aqui no lado dos reagentes e no lado dos produtos. Quantos carbonos tem? Só um, não é isso? Não aparece índice, tem só um. Qual coeficiente eu devo colocar aqui para que a quantidade de carbonos seja igual? Para quando eu multiplique por 1, seja igual a esse 3 aqui. Qual é o coeficiente que eu devo colocar? Então, o coeficiente que eu devo colocar aqui, que eu devo acrescentar aqui, é o 3. Tá bom? Porque aí, ó, veja só, eu tenho 3 carbonos no lado dos reagentes aqui e tenho 3 carbonos aqui no lado dos produtos, porque 3 vezes 1, 3. Tudo bem? Oxigênio, também já consegui igualar. Ó. Eu tenho 8 no lado dos reagentes e no lado dos produtos, 4 vezes 2, 8 também, tá igual. O que eu preciso fazer agora? Acabaram os elementos que só aparecem uma vez em cada lado da equação. Então agora eu vou balancear os demais elementos, que nesse caso é apenas o oxigênio. Tem situações que é mais de um elemento. Aí a gente vai ver quais têm os índices maiores e a gente balanceia primeiro esses elementos, tá bom? Mas nesse caso só falta o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui do lado dos reagentes? Apenas 2, ó. Eu tenho apenas esses 2 aqui. Isso mesmo. Tenho apenas esses 2. Já do lado dos produtos, eu tenho bem mais, ó. 3 vezes 2, que dá 6 oxigênios, mais eu tenho oxigênio aqui também, né? Aqui no H2O. 4 vezes 1, 4. Então, quantos oxigênios ao todo eu vou ter? 10, tudo bem? Tenho 10 oxigênios aqui do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, por enquanto eu só tenho 2. E eu preciso fazer com que seja igual. Eu preciso igualar essas quantidades. Olha só, para igualar, então, eu tenho que colocar um coeficiente aqui no oxigênio. Qual coeficiente? 5. Tudo bem? Se eu coloco um 5 aqui, ó, 5 vezes 2, 10. E aí eu passo a ter 10 oxigênios também no lado dos reagentes. E aí eu consegui balancear essa minha equação, ok? Essa seria então a minha equação balanceada. Só uma dica desde já é o seguinte: sempre que aparecer oxigênio em uma equação, o ideal é a gente sempre deixar o oxigênio por último, tá bom? Normalmente o oxigênio ele dá mais trabalho para a gente balancear se a gente começar por ele. Quase sempre ele aparece em mais de um lugar, aí dá trabalho para a gente conseguir regular esse oxigênio. Então o ideal é sempre deixar ele por último, tá bom? Tem até uma regrinha, uma outra regra que eu vou mostrar para vocês, que chama regra do macho. Basicamente é o seguinte: primeiro eu balanceio metais, por isso M, depois vou balancear ametais, depois átomos de carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio.
tá bom? Então é uma regrinha que às vezes ajuda muito. Seguir essa sequência aqui ajuda bastante para a gente conseguir balancear as equações. Aqui a gente acabou invertendo, né? Primeiro o hidrogênio, mas não... É como eu falei, é regra, mas não é aquela regra que você tem obrigatoriamente que seguir se não der errado. É só uma forma de facilitar. A gente vai meio que mesclar um pouco de tudo para conseguir balancear as equações da melhor forma possível, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem uma segunda equação e eu preciso de novo balancear essa equação. Seguindo essas regras que estão aqui, começar pelo elemento que aparece apenas uma vez em cada lado. Aqui os dois elementos aparecem apenas uma vez de cada lado, tá bom? Balancear o elemento que tem os maiores índices. Aqui, basicamente, os dois têm os mesmos índices. Então, bora seguir a regra do macho, tá? Não tem metais, não tem ametais, não tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Bora para o hidrogênio primeiro. Quantos hidrogênios eu tenho do lado dos reagentes? 2, isso mesmo. Do lado dos produtos, eu também já tenho 2, ó, H2O. Então tá igual, já está igual. Eu preciso então ir para o oxigênio, ver a quantidade dele. No oxigênio, eu tenho 2 do lado dos reagentes, mas do lado dos produtos, eu só tenho 1. Qual o coeficiente que eu devo colocar aqui, no H2O, para que eu tenha a mesma quantidade de oxigênios? 2. Beleza. Só que aí tem um problema. Quando eu coloco 2 aqui, perceba que agora eu tenho 4 hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios aqui no lado dos produtos, ó, porque eu tenho 2 vezes 2. Agora eu vou ter... Isso mesmo, Raíssa, eu vou ter que mexer com o hidrogênio lá do outro lado, ó, porque agora, quando eu coloquei esse coeficiente aqui, alterou não apenas o oxigênio, que era o que eu queria, alterou também o hidrogênio. Eu passei a ter 4 hidrogênios e do lado dos reagentes só tenho 2. Qual o coeficiente que eu vou colocar para balancear a equação? 2. Agora eu consegui igualar a quantidade de hidrogênio, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Quantidade de oxigênios. Eu tinha 2 no lado dos reagentes, tenho 2 aqui do lado dos produtos também, porque lembra que multiplica, né? Coeficiente vezes o índice aqui, que no caso é 1. Então, gente, eu vou seguir, tá? A gente tem mais alguns exemplos. Então, as regras estão aqui, são as mesmas, vocês já sabem. A gente tem aqui uma outra equação. Parece maior, mas vocês vão ver que ela também é boa para a gente balancear, tá bom? Então, olha só. Na2CO3 reagindo com HCl e formando NaCl mais H2O mais CO2. Essa reação aqui, eu preciso balancear ela. Eu tenho sódio, carbono, oxigênio, hidrogênio e cloro, certo? Cl, isso aqui é Cl, tá bom, gente? Acho que eu já falei para vocês. Na maioria das vezes que aparece C e esse tracinho aqui que a gente fica em dúvida se é o L minúsculo ou o I maiúsculo, é sempre o L, tá? Na grande maioria das vezes é sempre o L minúsculo, ok? Então, a gente tem essa equação aqui, 5 elementos ao todo. Preciso balancear eles. A regra que eu falei para vocês, as regras que eu falei, essas estão aqui, né, que vocês podem ver. Tem também a regra do macho, que diz que a gente deve balancear primeiro os metais. Dos elementos que estão aqui, o único metal que a gente tem é o sódio, tá bom? Então, nós temos um metal aqui, podemos começar por ele. Ou a gente pode seguir as regrinhas que estão aqui. Não faz muita diferença. Vocês vão perceber que se eu escolher a regra do macho, no caso primeiro metais, ou se eu for seguir essas regras aqui, vai dar praticamente a mesma coisa. Ó. Porque eu tenho que seguir, se eu seguir essas regras aqui, tenho que olhar o elemento que aparece apenas uma vez. Aqui nos reagentes, todos aparecem apenas uma vez. E nos produtos, sódio aparece apenas uma vez, cloro aparece apenas uma vez, hidrogênio aparece apenas uma vez, oxigênio aparece em 2 lugares e carbono aparece só uma vez. Então a gente iria para a segunda parte aqui, que é balancear primeiro os elementos que têm índice maior. E dos elementos que aparecem apenas uma vez em cada lado da equação, que tem o índice maior, é o sódio, Na2, tudo bem? Então preciso balancear o sódio. Aqui eu tenho 2, do lado dos produtos eu devo acrescentar um coeficiente aqui para que eu tenha 2 sódios também no lado dos produtos. Qual o coeficiente?
Aqui a gente tem que acrescentar o coeficiente 2, tá bom? Então, colocando 2 aqui, eu já igualo a quantidade de sódio. Vamos ver os outros elementos. Metais a metais. Tem alguma metal? Tem. Qual a metal que tem aqui? Qual a metal, se for pela regra do macho? O cloro, tá bom? Carbono, hidrogênio e oxigênio aparecem especificamente na regra do macho, então os outros elementos viriam primeiro. Mas a gente poderia balancear o cloro, certo? Quantos cloros eu tenho aqui no lado dos reagentes? Apenas um, né? Não aparece índice nenhum. Aqui do lado dos produtos eu tenho dois, ó, porque o 2 que eu coloquei para o sódio está servindo também para o cloro. Então, eu tenho 2 cloros aqui, preciso colocar coeficiente 2 para igualar. Então, agora eu tenho 2 cloros, está igual. Se você não quisesse pular aqui direto para o cloro, você poderia ir em sequência. Às vezes eu faço isso também, tá? Não, às vezes não é a melhor forma possível, você tem que seguir algumas dessas regras, mas às vezes dá para a gente ir meio que direto aqui, ó. Fui para o sódio, depois carbono, depois hidrogênio e assim por diante. Que nesse caso agora viria realmente o carbono, né? Pela regra do macho, foi o metal, foi o não metal, ou seja, o ametal, e agora carbono. Quantos carbonos eu tenho nos reagentes? Apenas um. Quantos eu tenho aqui nos produtos? Também apenas um. Hidrogênio. Quantos eu tenho no lado dos reagentes? Dois. Duas vezes um aqui no HCl. Quantos eu tenho do lado dos produtos? Dois no H2O. Então tá igual. E oxigênio, eu tenho 3 oxigênios aqui do lado dos reagentes e tenho 3 oxigênios também do lado dos produtos. Ó. Eu tenho um aqui na água e tenho 2 aqui no CO2, no gás carbônico. Então, quando eu somo essas quantidades aqui, eu já está igual a quantidade de oxigênios também. Ou seja, apenas balanceando essas duas substâncias, esses dois elementos, sódio e cloro, eu já consegui balancear a minha equação, tá bom? Aqui eu coloquei o número, não é necessário, tá? Sempre que aparece 1, sempre que o coeficiente é 1, eu não preciso representar ele, tá bom? Eu coloquei aqui só para deixar um pouquinho mais claro que existe o 1 aqui, mas não precisa. Tudo bem, gente? Bora seguir então. A gente tem então aqui uma outra equação, tá? N2O5 reagindo com K2O2, formando KNO3 mais O2. Por as regrinhas que a gente tem aqui, procurar o elemento que aparece apenas uma vez de cada lado da equação e balancear esse elemento, tá bom? Aqui eu tenho nitrogênio, que aparece uma vez, oxigênio já aparece 2 vezes aqui do lado dos reagentes, então já sei que vou deixar ele por último, mas é normal, a gente sempre balanceia por último o oxigênio mesmo. Potássio aparece apenas uma vez aqui. No lado dos produtos, a mesma coisa. Potássio e nitrogênio, eles aparecem apenas uma vez aqui do lado dos produtos. Então, eu poderia meio que escolher qualquer um dos dois Potássio é para K, João? balancear. Oi? Potássio é o K? Potássio é o K, tá? Potássio é representado por K. Eu poderia começar por nitrogênio ou por potássio. Não vai fazer diferença, tá bom? Por qual eu começo. Mas se a gente for seguir a regra do macho, primeiro metais, ou seja, primeiro o potássio, tá bom? Eu tenho 2 potássios, então, aqui do lado dos reagentes e tenho apenas um aqui do lado dos produtos. Qual número eu devo colocar para que iguale, para que fique igual a quantidade de potássio de um lado e do outro? Devo acrescentar coeficiente 2, tá bom? Então, igualei a quantidade de potássio. O próximo na lista seria, então, o nitrogênio, tá? Tenho 2 aqui, nitrogênios, e tenho 2 aqui nos produtos também, porque o 2 que eu coloquei já balanceou aqui o nitrogênio, ok? Então, já está meio que igual essa quantidade aqui. Meio não, já está igual essa quantidade aqui, ok? Próximo elemento que a gente tem, oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho do lado dos reagentes? Eu tenho 5 aqui nesse primeiro, no N2O5, e tenho 2 aqui no K2O2. Ou seja, eu tenho 7 oxigênios aqui do lado dos reagentes, certo?
A gente tem a quantidade aqui igual a 7, beleza? Do lado dos produtos, eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. Então, eu tenho 6, mais os 2 que eu tenho aqui no final. Então, 6 mais 2, eu tenho 8 oxigênios. Tem como eu balancear essa equação? Tem algum número que eu possa acrescentar de algum lado para balancear essa equação? Porque vejam só, se eu acrescentar um número aqui no N2O5, eu vou dobrar a quantidade, vai passar a ter 10 aqui, 10 oxigênios. Só que isso vai alterar também a quantidade de nitrogênio. Se eu alterar aqui, altera também a quantidade de potássio e assim por diante. De forma que fica meio confuso o que a gente vai fazer agora. A primeira ideia que a gente pode ter é colocar um 2 aqui no oxigênio. Só que se a gente colocar um 2 aqui no oxigênio, vai ser 2 vezes 2, que vai ter 4. Então vai ser 6 mais 4. De qualquer forma, não iguala a essa quantidade que eu tenho aqui, 7, tá bom? Na verdade, essa regrazinha, essa equação aqui, a gente vai usar essa quarta regra, tá? Essas 3 primeiras, é comum você encontrar em tutorial de internet, qualquer coisa que você procure, você encontra essas, principalmente as 2 primeiras, tá bom? Essa terceira é basicamente só meio que um passo a passo, você tem que fazer para todos. Essa quarta foi meio que sempre que eu ensino balanceamento, sempre que eu vejo balanceamento, essa quarta é algo que funciona muito, muito bem nesses casos, tá bom? E eu sempre faço o seguinte, ó, sempre que você for balancear uma equação e para determinado elemento, você, principalmente para o oxigênio, tá? O oxigênio que é o último, mas funciona para todos. Quando você está balanceando a equação, de um lado você tem uma quantidade desse elemento, do elemento que você está balanceando, um número ímpar. Do outro, você tem um número par. Então não tem como, na maioria das vezes, você acrescentar um coeficiente em determinado local e igualar a equação. O que eu faço? Normalmente eu multiplico todos os coeficientes que eu já descobri por 2, porque aí vai regular essa equação química. Na grande maioria das vezes, basta você multiplicar por 2 e recomeçar o balanceamento que vai dar certo. Olha só, da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui então. Pera lá. Olha só. Aqui, a gente não colocou o coeficiente 2 para igualar a equação, não é isso? Então eu vou apagar esse 2 e no lugar dele, onde eu tinha o coeficiente 2, eu vou dobrar a quantidade, ou seja, era 2, eu vou colocar 4, tá bom? Então coloquei 4 aqui, vou recomeçar todo o balanceamento. Aqui, a gente não já tinha entendido que era 1, né? Não teria um aqui para igualar o potássio, porque a gente tinha um aqui como coeficiente e 2 de outro lado, dava 2 potássios. Se era 1, vai virar 2. Mas se você não entender dessa forma, é só balancear normal o potássio. Agora eu tenho 4 potássios, aqui eu só tenho 2. Então eu preciso colocar o coeficiente 2 aqui para igualar o potássio, tá bom? Eu tenho 4 nitrogênios aqui. No lado dos reagentes eu só tenho 2. Eu tenho de colocar um 2 aqui também para balancear o nitrogênio. Ou, pela parte que eu falei de multiplicar, você pode entender também que aqui já existia um 1. Então você está multiplicando por 2, tá bom? O único lugar que a gente não tinha alterado ainda o coeficiente era o oxigênio aqui no final. Então, como eu não tinha alterado, eu não vou dobrar, que eu não sei qual era o coeficiente que tinha lá. Então, não vou dobrar porque eu não sei, tá bom? Mas agora, percebam, eu tenho 4 nitrogênios, 4 potássio, 4 nitrogênios, 4 potássio. Só falta de novo o oxigênio. Vamos ver quantos oxigênios eu tenho agora. Vou apagar tudo aqui. Olha só, agora eu tenho 10 oxigênios aqui no início. Ó, só aqui eu já tenho 10 oxigênios, mas aqui no K2O2 eu tenho 4 oxigênios, né? 2 vezes 2. Então, mais 4. Ou seja, aqui do lado dos reagentes eu tenho 14 É oxigênios. 10 multiplicado 2 vezes 5, é, Giovanni? Isso. Seguindo então aqui para o oxigênio, eu tenho 4 vezes 3 oxigênios. 4 vezes 3 dá 12. Mais tenho já 2 aqui, 2 oxigênios aqui. Ou seja,
14. Perceberam que já está balanceado? Nesse caso específico, bastou a gente fazer esse quarto passo, essa quarta regra, que é multiplicar todos os coeficientes que eu já sabia por 2 e já balanceou direto. Existem alguns casos em que, quando você faz isso, aí no caso você teria que balancear o oxigênio, só que é só aumentar essa quantidade aqui, tá bom? Só onde ele aparece sozinho, porque aí não altera mais ninguém. Última equação, mostrando o método das tentativas, tá certo? E a gente tem o seguinte, ó. Aqui eu tenho o cálcio, que reage com o AlCl3, o cloreto de alumínio, tricloreto de alumínio, para formar tricloreto de cálcio mais alumínio metálico, tá bom? Então, preciso balancear, tem um cálcio aqui nos reagentes, tenho um também aqui nos produtos. Alumínio, tenho um nos reagentes, tenho um nos produtos. Pessoal, desculpa aí, eu tenho que alterar essa equação, tá? Na verdade, aqui é Cl2, aqui é um 2, tá bom? Isso aqui foi erro, eu não estou alterando a composição, isso aqui foi o que tinha errado, tudo bem? Então entendam que aqui no lugar do 3 sempre devia existir um 2, tá bom? E aí a gente tem um cálcio, um alumínio e cloro. Eu tenho 3 de um lado, apenas 2 do outro, tudo bem? O que eu vou fazer então para balancear essa equação? Seguir aquelas regrinhas que a gente já sabe. Só que cálcio já está igual, alumínio já está igual, a gente precisa balancear só o cloro. O que eu vou fazer para balancear o cloro? Veja só, aqui também não tem um número que eu coloque aqui antes do AlCl3 para transformar de 3 cloros que eu tenho agora para 2, para deixar igual ao que eu tenho lá do outro lado, que são 2. Da mesma forma, não tem um coeficiente que eu coloque aqui no cálcio, no CaCl2, para que eu altere e fique igual a 3. Então, nesse caso, nós vamos usar essa parte aqui que fala o seguinte, ó, balancear o elemento de maior índice, essa parte a gente já viu o que é, transferindo o índice de um membro para o outro como coeficiente. Nesse caso, apesar de aparecer um número ímpar de um lado, um número par do outro, igual a de cima, eu tanto posso multiplicar tudo por 2 e tentar balancear, mas nesse caso, quando são números muito pequenos, tipo 3 e 2, eu posso simplesmente inverter esses índices. Como assim? O 2, que é índice do cloro aqui desse lado, do lado dos produtos, eu posso colocar ele como coeficiente aqui do lado dos reagentes. O 3, que é índice aqui do lado dos reagentes, eu posso levar para o outro lado, aqui ele é índice, eu levo como coeficiente. Deu para entender? Olha só, o 3 está aqui como índice do lado dos reagentes, eu levo ele para o lado dos produtos como coeficiente. O 2 que está do lado dos produtos como índice, eu levo para o lado dos reagentes de novo como coeficiente. Dessa forma, eu igualo a quantidade de cloro que eu tenho, tá bom? Eu igualo a quantidade de cloro que eu tenho aqui. Então, eu tenho 6 cloros do lado dos reagentes, eu passo a ter 6. E do lado dos produtos, eu também tenho 6, ó, 3 vezes 2. Beleza? Só que isso fez eu alterar tanto a quantidade de cloro que eu tenho, quanto a quantidade de alumínio que eu tenho. Então, eu tenho que balancear de novo esses elementos. De cálcio que eu tenho nos reagentes e nos produtos, tá? O cálcio, por exemplo, eu tenho 3 aqui do lado dos produtos, e do lado dos reagentes eu tenho ainda apenas 1. Preciso, então, balancear o cálcio, certo? Qual o coeficiente que eu devo colocar aqui para que fique igual? Isso. Olha só, se eu colocar um 3 aqui no cálcio, então eu vou conseguir igualar aqui. Da mesma forma o alumínio. Ó. Alumínio, aqui no lado dos reagentes, agora eu tenho 2, porque eu coloquei o 2 aqui, né? Tá multiplicando. Então eu tenho 2 alumínios. Do lado dos produtos, inicialmente só tenho 1. Mas aí basta eu colocar um 2 aqui e eu vou conseguir balancear essa minha equação.